dava para acreditar. Uma bola de fogo. Ela queimou o estábulo, destruiu o painel de controle. Tivemos sorte que ninguém saiu ferido. Aquele incêndio foi muito intenso. 2 homens estavam perto dele e disseram que ele deve ter tocado algo não ligado à terra. Um fio quente. E uma vez que isso acontece... Eu sei que poderia ter sido evitado. Ele tinha 2 homens trabalhando abaixo. Mais de 10.000 volts. Cara, eu estou dizendo para você tomar mais cuidado. Para se proteger de choques elétricos ou outros danos, você deve manter um ambiente seguro de trabalho e utilizar procedimentos de trabalho seguro. Seu ambiente é tudo que cerca você. Seu local de trabalho, ferramentas, equipamento de proteção e até as roupas que você usa. Mantenha seu ambiente seguro, prestando bastante atenção ao seu local de trabalho. Os sinais em seu local de trabalho e as várias cores de segurança podem lhe dizer muito sobre seu ambiente. Por exemplo, vermelho geralmente é encontrado em barras de parada ou chaves de desligamento de emergência. O laranja algumas vezes é usado para marcar partes perigosas de máquinas expostas ou riscos elétricos. O amarelo significa cautela e o verde normalmente marca a localização de artigos de segurança, como equipamentos de primeiros socorros. Toda empresa livre de riscos deve ser mantida limpa e organizada. Hoje em dia, esta atividade diária, chamada organização, é uma importante responsabilidade de cada trabalhador. Isto inclui a arrumação eficiente de ferramentas, equipamentos e a limpeza e armazenagem corretas de artigos de proteção pessoal, como óculos de segurança, capacetes, acessórios protetores de borracha isolante e aparelhos de escalação ou cintos de segurança. Tente também limpar prontamente qualquer vazamento e manter a superfície de sua área de trabalho completamente seca. Qualquer tipo de umidade, inclusive roupas e ferramentas molhadas, podem oferecer um caminho condutor, resultando num choque mortal. Você pode se tornar um condutor de eletricidade apenas com o suor, portanto, precisa manter uma toalha ou pano à mão. Se estiver trabalhando ao ar livre, seja esperto o suficiente para se afastar da chuva e seque-se bem. Certifique-se de que não haja nenhum risco atmosférico em sua área de trabalho. Se o ar estiver cheio de partículas de poeira, gases inflamáveis ou excesso de oxigênio, uma faísca perdida de um circuito elétrico ativo pode causar uma explosão ou iniciar um incêndio. Você pode precisar ventilar a área de trabalho para reduzir a concentração de riscos atmosféricos abaixo do nível de perigo. Outro risco em sua empresa é a iluminação precária. Se não houver luz suficiente para trabalhar de forma segura, monte lâmpadas portáteis autorizadas. Sua segurança pessoal depende do cuidado e do uso adequados de suas ferramentas. Ferramentas defeituosas pelo gasto ou utilizadas com descuido são a causa direta de muitos acidentes elétricos. Antes de começar qualquer trabalho, cheque as ferramentas que você vai utilizar para ter certeza de que estejam em bom estado. Tenha certeza de que estejam limpas e secas, já que qualquer película de óleo ou depósito de carbono nas ferramentas pode conduzir corrente elétrica. Ferramentas manuais devem possuir cabos isolantes instalados pelos fabricantes. Mas não pense que ferramentas isoladas são seguras para qualquer trabalho, especialmente quando trabalhar em circuitos energizados ou ativos. Não use ferramentas com fissuras, avarias ou brechas na isolação. E nunca tente improvisar isolação de ferramenta. Ferramentas elétricas devem conter as exigências nacionais do Código Elétrico. Seja tendo revestimentos de duplo isolamento ou fios elétricos terra de arames triplos. Mas você ainda deve verificar as condições gerais da ferramenta contra desgastes ou defeitos. Cheque as ferramentas para ter certeza de que as placas de segurança estejam no lugar e os fios elétricos e chaves não estejam puídos, cortados ou tenham conexões terminais soltas. Certifique-se de que todas as extensões de fios sejam do tamanho ou ajustes para a ferramenta que está usando, já que um fio sobrecarregado pode superaquecer e possivelmente iniciar um incêndio.
Use sempre tomadas elétricas ligadas à terra e não as sobrecarregue. Nunca remova a coluna de ligação à terra de uma tomada de 3 pinos para que encaixe no bocal de 2 pinos. Em lugar disso, use um adaptador de tomada padrão, fazendo a ligação à terra corretamente. E, finalmente, não use mais de um adaptador para cada tomada dupla. Equipamentos de teste, de um simples voltímetro até um complicado analisador de circuitos, são outras ferramentas em que se aplicam as mesmas regras básicas. Escolha sempre os aparelhos de teste certos para o seu serviço e use os procedimentos corretos de teste. Nunca exceda os limites do equipamento. Por exemplo, não utilize um multímetro para medir voltagens muito altas. E não abuse desses aparelhos. O manuseio irregular pode danificar chaves, elementos e até mesmo causam ligações à terra defeituosas. Inspecione os aparelhos frequentemente para operações seguras. Cheque as sondas e fios de sonda contra defeitos e tenha certeza de que possuam finalizações isolantes para evitar que seus dedos escorreguem até os fios. Periodicamente, cheque todos os outros equipamentos de trabalho para segurança e bons reparos. Se precisar usar uma escada, use somente de madeira maciça ou de fibra de vidro e nunca escadas de alumínio, pois conduzem eletricidade. Calços de borracha e capacetes dão proteção adicional, já que não são conducentes e não derrapam. Use as roupas corretas para o serviço. Quando fizer qualquer tipo de trabalho elétrico, use um par de sapatos de segurança com solas de saltos isolantes. Para maior segurança, as roupas devem ser confortáveis e práticas. Entretanto, evite roupas folgadas que possam prender nos equipamentos. Antes de começar o trabalho, abotoe os punhos das camisas e remova gravatas e cachecóis. Retire todas as joias, anéis e relógios de pulso de metal. Alguns tipos de joias, como cordões ou brincos, podem prender no equipamento. Se você insistir em trabalhar usando o seu anel, corre o risco de perder o dedo. Um anel pode torná-lo parte de um circuito elétrico mortal, já que o ouro e prata são excelentes condutores. Mas ainda que não se machuque, um curto-circuito através de suas joias pode destruir circuitos elétricos sensíveis. Alguns trabalhadores casados podem apresentar bastante resistência em retirar suas alianças de casamento, mas pense nisto. Você não pode ter um bom casamento se não estiver vivo para aproveitá-lo. Portanto, retire suas alianças antes de começar a trabalhar. Outros bons hábitos de segurança incluem manter os cabelos longos sob seu capacete e não usar cintos com fivelas grandes de metal, já que podem causar contato elétrico acidental. Tudo bem se você usar um cinto de ferramentas de eletricista comum, mas lembre-se de que a maioria possui rebites de metal e pode conduzir eletricidade. Quando estiver trabalhando em espaços muito apertados, primeiro retire o cinto de ferramentas. As ferramentas pendentes podem cair sobre equipamentos operantes ou conexões elétricas. Manter um ambiente de trabalho seguro começa com cada trabalhador fazendo a sua parte, da proteção pessoal a cuidados com as ferramentas. Depois que você aprender a criar um local de trabalho seguro, já pode evitar a segunda maior causa de acidentes, atos perigosos, usando os procedimentos corretos de segurança. O uso de fechos e travas antes de trabalhar com circuitos e equipamentos tem provado ser uma maneira segura e efetiva de reduzir acidentes elétricos. Novos modelos de fechos, travas, têm sido estabelecidos para ajudar a reduzir riscos elétricos mais tarde. Antes de fazer qualquer trabalho, um fecho e uma trava devem ser colocados em cada meio de desligamento, como chaves ou interruptores de circuito, que poderiam fornecer energia para os circuitos ou equipamentos. Os fechos devem ser presos de forma que proteja os meios de desligamentos e evite remoções acidentais ou desautorizadas. Cada trava deve possuir um informe que proíba operações desautorizadas do mecanismo de desligamento ou a remoção da trava. Se um fecho não puder ser aplicado ou se o chefe perceber que somente a trava oferecerá o mesmo nível de segurança que um fecho, então uma trava é o suficiente. Nesses casos, medidas adicionais de segurança devem ser tomadas, tais como remover um fusível ou fusíveis, bloquear uma chave de controle ou abrir um mecanismo de desligamento extra.
Da mesma forma, um feixe pode ser usado sem uma trava sob certas condições. Quando somente um circuito ou parte do equipamento vai ser desligado, quando o período de fechamento não se estende por outro turno de trabalho, e quando funcionários que serão expostos ao equipamento durante a reativação são familiarizados com o procedimento. Assim como os procedimentos de fechamento e travamento, a remoção de fechos e travas são de igual importância. Aqui está o porquê. Cada fecho e trava deve ser removida pela pessoa que os aplicou, ou por alguém sob a supervisão dessa pessoa. Se, entretanto, a pessoa que aplicou os fechos e travas estiver ausente, os fechos e travas podem ser removidos por um funcionário qualificado, com duas condições: que o chefe tenha certeza de que a pessoa que aplicou os fechos e travas esteja de fato ausente, e que o chefe informe a pessoa que aplicou os fechos e travas originalmente que eles foram removidos antes de qualquer trabalho ter sido feito com o equipamento. De longe, o melhor método para proteger trabalhadores de riscos elétricos enquanto trabalham em peças ou equipamentos é o desligamento. Mas algumas vezes, desligar o equipamento resulta em riscos adicionais ou maiores. Por exemplo, a interrupção de sistemas de suporte de vida, a desativação de sistemas de alarmes de emergência, a paralisação de equipamentos de ventilação de áreas de risco, a falta de luz ou a interrupção do serviço para costureiros. Por essas e outras razões, somente pessoas qualificadas são permitidas para trabalhar em equipamentos ativos. De acordo com a Administração de Saúde e Segurança Ocupacional, uma pessoa qualificada é alguém familiarizado com a construção e operação do equipamento a ser utilizado. Uma pessoa qualificada também está ciente dos riscos que envolvem trabalhar com peças e equipamentos ativos, mas ela pode ser considerada qualificada em certo tipo de equipamento e em outros não. Por exemplo, um instalador de linhas qualificado é instruído e competente na operação e construção de uma linha de transmissão de energia, mas não possui necessariamente as exigências de qualificação para trabalhar com transformadores ou outros tipos de equipamentos elétricos. Para ser considerado um trabalhador eletricista qualificado, uma pessoa precisa receber treinamento para identificação de riscos, práticas corretas de trabalho seguro e conhecimento ambiental da área de trabalho. Ser inteiramente familiarizado com o equipamento ou sistema com os quais esteja trabalhando. Lembre-se de checar todos os aspectos de segurança embutidos e não confie cegamente em mecanismos de segurança internos, como fusíveis, interruptores de circuito ou travas protetoras. Nunca admita que não há perigo de choque elétrico apenas porque o equipamento foi desligado, desconectado ou fechado e travado. Alguns tipos de equipamentos são alimentados por mais de uma fonte de energia elétrica e muitos circuitos acumulam uma carga elétrica mortal, mesmo quando desligados. Quando for descarregar voltagens acumuladas com fios terra temporários, certifique-se de que tem um ponto de contato a terra limpo para um terra principal. Depois, cuidadosamente conecte a outra ponta de seu fio terra temporário ao capacitor para descarregar de forma segura toda a energia acumulada. Nunca tente descobrir se ainda há voltagem elétrica num circuito desconectado tocando o equipamento. Em lugar disso, consulte o manual de serviço do fabricante à procura dos procedimentos de descarga corretos para o sistema com o qual esteja trabalhando. Se não tiver certeza, cheque com um representante de segurança da empresa ou com o seu supervisor. Ao reativar o equipamento, o primeiro passo é inspecionar cada área de trabalho para ter certeza de que todas as ferramentas, britadeiras pneumáticas, terras e outros aparelhos tenham sido removidos. O próximo passo é alertar os companheiros a se afastarem do equipamento. Remova os fechos e travas. E, finalmente, tenha certeza de que todos os trabalhadores estejam longe de qualquer possível risco elétrico. Às vezes não há escolha senão trabalhar em circuitos energizados ou ativos, já que procedimentos como testes ou localizador de defeitos frequentemente não podem ser feitos de outra maneira.
Neste caso, um analisador de intensidade é usado para checar a força num fio de alta tensão. Os riscos do trabalhador em circuito ativo são tão sérios que a única maneira de garantir sua segurança é seguindo as medidas específicas de segurança. Primeiro, certifique-se de que a área de trabalho esteja completamente limpa de qualquer farpa ou objeto pontiagudo, assim como qualquer outra coisa que possa te fazer tropeçar ou ser derrubada, se por acaso receber um choque elétrico. Então, tente limitar o acesso à área de trabalho do circuito ativo com fitas de advertência ou barreiras. Depois, sua escolha de ferramentas, equipamentos de teste e artigos de proteção pessoal é crucial. Por exemplo, para proteger o usuário contra choques elétricos, as ferramentas elétricas possuem uma armação ligada à terra com uma tomada de 3 pinos, ou uma armação plástica de duplo isolamento que isola as peças de metal e elétricas de dentro da ferramenta do contato com sua mão. Uma ferramenta elétrica de duplo isolamento é importante quando se está trabalhando perto de encanações ou circuitos elétricos ativos. Conheça a energia elétrica e os níveis de frequência que possa vir a se expor antes de trabalhar em qualquer circuito. Tome todas as precauções necessárias, especialmente quando altas voltagens ou amperagens estão envolvidas. Mas lembre-se, não pense que os riscos são menores só porque a voltagem é baixa. Quando possível, tome uma medida extra de segurança, desligando o circuito antes de conectar o equipamento de teste. Ligue somente para leituras e então desligue para desconectar o equipamento de teste. Esteja constantemente atento se o circuito está ligado ou desligado. Quando estiver trabalhando num circuito ativo, tenha sempre um observador por perto que seja treinado em procedimentos de desligamento de emergência, assim como técnicas de primeiros socorros, como CPR e tratamento para choque e outros ferimentos. O observador é capaz de alertar do perigo vendo coisas que você pode deixar passar. A corrente que atravessa seu corpo de um braço a outro pode causar danos letais ao seu coração ou outros órgãos vitais. Use a regra de uma das mãos sempre que puder. Trabalhe apenas com uma das mãos, mantendo a outra ao seu lado ou em seu bolso. Se somente uma das mãos estiver em contato com o circuito, ainda assim pode levar um choque, mas a corrente provavelmente sairá através de sua perna, sem causar maiores danos. Você só não levará choque se estiver usando sapatos bem isolantes. Uma mão apoiada num corrimão de metal ou situada numa poça d'água torna você um alvo fácil para um choque mortal. Se as duas mãos forem necessárias para o trabalho, use luvas de borracha para instalador de linhas registradas. Funcionários que não são qualificados a trabalharem próximos a peças de equipamentos ativos expostas ou fios suspensos devem manter uma distância mínima de segurança de pelo menos 3 metros de qualquer parte do equipamento desprotegida ou fios suspensos. Pessoas qualificadas, entretanto, podem trabalhar perto de equipamentos ativos dependendo da voltagem. A distância mínima de 3 metros deve ser mantida por todos os veículos e equipamentos mecânicos. Qualquer parte de um veículo que possa ser avaliada perto de fios elétricos suspensos também deve manter uma distância mínima de segurança de 3 metros. Uma exceção é permitida a veículos em trânsito próximos a fios protegidos por barreiras isolantes ou içamentos aéreos isolantes, operados por pessoas qualificadas. Podadores de árvores devem ter conhecimento da construção e operação de fios elétricos suspensos. Se um circuito é ativo ou não, mantendo um ambiente de trabalho seguro e usando procedimentos seguros de trabalho, você pode evitar choques arriscados. Os acidentes não precisam acontecer. Faça a sua parte. Sua segurança depende de você.